Você sabia que todo privilégio traz consigo, intrinsecamente, responsabilidades? Pois bem, hoje nós tivemos uma aula aqui maravilhosa na Igreja Formosa, Igreja Church Formosa da Zona Norte, Igreja Extraordinária, num projeto onde nós estamos aqui desenvolvendo, projeto de escola de profetas, com o título Curados para Servir, e hoje nós lecionamos a aula sobre a vida do personagem que está descrito no capítulo 14 do livro de Juízes, o homem chamado Sansão. Sansão, um líder extraordinário, um líder referência, que até então seu nome está no hall de personagens da fé em Hebreus capítulo de número 11. Ora sim é um homem de referência, ora não. Ora é um homem muito espiritual, que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou o leão como um cabrito. Ora é um homem como uma criança, como um homem natural, porque ele quebrou os princípios de Deus. Deus falou para que ele na verdade não para ele somente, mas para todo Israel. Ele declarou lá em Êxodo capítulo 34, onde Israel não poderia casar com pessoas estranhas. E o que é uma pessoa estranha? É uma pessoa que não conhece a crença que eles acreditavam no Deus, porque isso aferia, isso magoava a Deus, porque é uma atitude de idolatria. Então a história de Sansão vai dizer que ele vai para Timá, porque lá ele desejou uma mulher. Os olhos dele viu uma pessoa e ele gostou muito daquela pessoa. Só que ele esqueceu do que o nome dele representa. Sansão representa algo muito importante. O nascimento de Sansão, por a mãe dele ser estéril, e há uma promessa totalmente interligada aí, de forma intercambiáveis, que o anjo declarou à mãe de Sansão que ele seria um nazireu. O que representa Nazireu? Nazireu é uma pessoa que é separada para um propósito. Então saiba, você é separada para um propósito. Dentro dessa promessa, há pelo menos 3 restrições de que Sansão deveria se abster. E isso se encontra lá em Levítico capítulo número 21 e também em Números a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1. Que o primeiro diz sobre o vinho, que é bebida forte, por ele ser um nazireu. Então veja, por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que privilégio, ela traz consigo de forma intrínseca também responsabilidades. Você só terá privilégios se você tiver responsabilidade, mais do que isso, conseguir manter e se sustentar essas responsabilidades. Sansão, primeiro, ele não poderia beber bebidas fortes. Em segundo lugar, ele não poderia raspar a sua cabeça. Bebida forte, sabe por quê? Porque bebida forte não tão somente devido à sua embriaguez que ela realiza, mas porque quando lá no deserto, Israel é arrancado do Egito e levado para o deserto, Moisés vai para o monte e passa 40 dias. Quando Moisés desce do monte, ele encontra toda a nação de Israel bêbada, embriagada com vinho, e eles construíram para si um bezerro de ouro. O problema maior é que o que representa esse vinho, essa uva? A uva significa os desejos da terra, os desejos daqui de baixo. Eles ainda estavam no deserto, mas eles estavam ligados aos seus desejos, às suas vontades, tudo aquilo que eles queriam era do fruto da terra. Então Moisés vai dizer para eles que Deus disse para ele, na realidade, para separar aqueles remanescentes, aqueles que não se infiltraram nessa atitude, nessa atividade que afeta a Deus. E somente a tribo de Levi não havia feito isso, não havia compactuado com essa atitude errônea. Então a uva representa tudo aquilo que é da natureza carnal dessa terra. Em segundo lugar, o raspar a cabeça representa a dedicação ao ministério. Por exemplo,
a pessoa participar de um louvor e ela não ter um conhecimento bíblico, ela não conhecer sobre as dispensações, não entender um pouco de escatologia, um pouco de princípios, princípios morais, princípios civil e também os mandamentos de Deus. Logo, o terceiro é muito importante. Sansão, ele tinha muita contundência e muita propriedade nesses dois primeiros. Ele vencia tranquilamente, porque ele era uma pessoa muito dedicada. Ele também era uma pessoa que não tinha prazer nas coisas, nas bebidas fortes. Só que o Satanás, ele não está de brincadeira. Ele vê os momentos mais vulneráveis, não somente os momentos, mas também aquilo que nós damos mais importância para nos atacar ali. A gente vai ver que Sansão estava com o pai dele e com a mãe dele. As pessoas mais vulneráveis ao nosso ver era eles, porque os pais de Sansão eram mais velhos. Só que o diabo não dá bote errado. O diabo ele é inteligente, ele planeja. Ele atacou somente Sansão, porque Sansão era uma pessoa consagrada para realizar tal coisa, que no caso era libertar Israel dos filisteus. Sansão, a Bíblia vai dizer que Sansão ele rasga aquele leão como se fosse um cabrito. Então, lembra que o terceiro era não chegar perto de coisas mortas? Então, o que Sansão deveria fazer ali naquele momento? Sansão deveria recorrer à palavra de Deus. Recorrer à palavra de Deus. O diabo, quando ele vai investir em Jesus no deserto, e ele observa Jesus, qual é a maior fragilidade de Jesus, a maior fraqueza, ele vê que Jesus está com fome por ter 40 dias no deserto. Aí ele vai dizer para Jesus, ele vai propor para Jesus: transforma esses pães, transforma essas pedras em pães. Jesus declara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Se Sansão recorresse à palavra de Deus, ele não teria ele não tinha optado para matar aquele leão, porque se ele fosse recorrer à Bíblia, ele ia ver: fugirás do diabo e ele fugirá de vós. No caso, ele se apossou dos benefícios, do privilégio que Deus tinha dado para poder matar aquele leão, e ele quebra o terceiro critério de Deus para o nazireu, para uma pessoa separada, para uma pessoa que tem ministério, para uma pessoa que quer alcançar vidas, para uma pessoa que quer transformar vidas, para uma pessoa que quer abençoar pessoas, que quer dar uma palavra de bênçãos, que quer ser uma pessoa realmente usada por Deus, quer ser uma pessoa útil. Ele faz tudo isso ao oposto. Ele vai lá e mata o leão, rasga o leão de cima a baixo. Não obstante, alguns dias depois, ele volta para ver como que está o leão. Além de pecar, ele teve desejo naquele pecado. O pecado deve ser um erro na nossa trajetória, não pode ser algo que a gente tem desejo, algo que a gente estar feliz de fazer, mas tem que ser um erro em nossa trajetória. Mas diferente desse conceito, Sansão volta novamente para ver o leão, ou seja, volta para o pecado. De vez ele fazer a volta, na realidade ele não deveria voltar para o pecado, ele tinha que fazer a volta para ir distante desse pecado, mas ele volta para ver o leão, o pecado. Quando ele chega lá, ele vê um favo de mel, então ele toca no morto e come daquele mel. E as prescrições era que ele não poderia tocar em morto. Você não pode tocar em pessoas mortas. Então, antes que elas morram, você tem que declarar vida para ela, você tem que ressuscitar ela. Se o casamento dela ela está sendo infeliz no casamento, você precisa trazer uma palavra de restauração. Se essa pessoa está pensando em desistir do trabalho dela, o emprego dela é algo que desenvolve uma amargura no coração dela, você tem que declarar que aquele lugar onde ela pisar a planta dos pés serão abençoados.
e que essa pessoa venha a ser próspera na vida dela, espiritual, material. E então você tem essa responsabilidade que eu quero deixar para você: transformar, ressuscitar todas as pessoas mortas. Deus em Apocalipse diz que Ele vai vomitar as pessoas que são mornas, antes que ela fosse geladas, fria ou quente, mas morna, Deus vai vomitar da ânsia. Pessoas mortas, pessoas mornas, praticamente mortas, pessoas que não têm mais desejo de estar com a família, pessoa que não tem mais aquele desejo de estar na presença de Deus, aquela pessoa que terceirizou a vida dela para quem quiser. Mas não, você tem que ser protagonista da sua história. Vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai superar. Eu quero convidar você para essas aulas dinâmicas, essas aulas maravilhosas que estão acontecendo aqui na Igreja Formosa, Rua Irene Galvani Casado, 2441,